Aprenda nesse vídeo de uma vez por todas a diferença do LipoLift, que é o nosso mais recente lançamento de laser subcutâneo, para o Endolaser ou Endolift, como vocês já devem ter ouvido falar, que são lasers também subcutâneos que já existem há algum tempo. O Endolift, na verdade, oficialmente a patente só existe lá fora, não chegou para o Brasil, mas o Endolaser, existem várias máquinas que se batizaram aí de Endolaser que têm sido utilizadas aqui no Brasil já há algum tempo, tá? Todos eles são lasers subcutâneos, ou seja, lasers que são aplicados por dentro da pele, ou diretamente através da fibra ótica, como acontece no Endolaser, ou no caso do LipoLift, que a fibra ótica vem através de uma cânulazinha bem fina, bem delicada, elegante, igual a gente usa nas microcânulas para preenchimento com ácido hialurônico e para bioestimuladores. Então é aquela mesma cânula delicada que coloca a fibra ótica diretamente ali em contato com o tecido subcutâneo. A grande diferença, a grande principal diferença é o alvo, né, de cada laser. Então assim, o Endolaser, ele tem como comprimento de onda 980 nanômetros, que tem como alvo principal desse laser a hemoglobina, ou seja, o pigmento vermelho do sangue. Por isso que ele nasceu como um laser para tratamento de varizes, tá? Mas ele também vem hoje com um outro comprimento de onda que é 1470 nanômetros, que é um comprimento de onda que tem atração pela água presente também nos tecidos subcutâneos e que, no caso, na aplicação do Endolaser, a gente faz uma solução que é rica em água justamente para fomentar o que a gente chama de termoablação ou de vaporização dessa água, aquecer, né, essa água intensamente ali no tecido subcutâneo para gerar os estímulos que a gente quer aí, seja reduzir gordura ou estimular o colágeno, tá? Enquanto que o LipoLift, ele tem como comprimento de onda 1210 nanômetros, que é um comprimento de onda que tem 250 vezes mais afinidade e especificidade pela gordura. Qual que é a grande questão em relação a essas tecnologias? O Endolaser, ele por ter essa grande afinidade pela hemoglobina e pela água, e utilizando-se como se utiliza a solução de Klein, que é uma mistura de soro fisiológico e anestésico antes de aplicação, então você enche aquele tecido embaixo da pele de água, tem lá os vasos sanguíneos também, que vão dar esse pigmento da hemoglobina, e quando você faz esse processo de liberação do laser, da fibra ótica, você vai promover o que a gente chama de vaporização, de termoablação, e é isso que vai gerar um processo de destruição das células de gordura, né? É por isso que reduz a gordura do rosto ou do corpo. Também vai gerar uma retração da pele, das fibras colágenas, porém, a gente sabe que também tem uns efeitos deletérios de uma supervaporização como essa. Porque se estiver no plano errado, pode pegar nervo, vaporizar, né, queimar o nervo e gerar, né, alguns efeitos colaterais e, inclusive, se estiver muito superficial, queimar a pele, como a gente já tem visto aí alguns casos circulando na internet. Então, é um procedimento mais arriscado, tá? Também é um pouco mais arriscado porque usa fibra direto, sem cânula, então pode ter quebra da fibra dentro da pele, então isso também torna o procedimento mais delicado. E, bizarramente, tem sido feito aí aleatoriamente por diferentes pessoas nem tão habilitadas que estão fazendo aí de uma maneira indiscriminada, apesar de ser um procedimento com alto risco aí de várias lesões, como eu disse para vocês. Por que o LipoLift é uma evolução do Endolaser? Porque na verdade eles fizeram o quê? Eles viram tudo que estava dando, né, de problema, de BO no Endolaser, eles foram melhorando para o LipoLift. Então, por exemplo, o LipoLift, ele tem um comprimento de onda que só atinge a gordura. Então ele não faz a vaporização da água e nem dos vasos, ele preserva os vasos. Por que preservar o vaso é interessante? Porque a gente sabe que liberação de hemácia no tecido subcutâneo, que são as células vermelhas do sangue, tem um efeito tóxico para a pele. Outra coisa importante, ele não destrói as células tronco presentes na gordura, que a gente chama de células mesenquimais. Porque quando a gente fala de destruir a gordura, a gente até pode pensar, maravilha, destruir gordura é maravilhoso. Só que quando a gente lembra que na gordura da pele é que existem as células mesenquimais, que são chamadas de células tronco, que são as células mãe, as células matrizes responsáveis por produzir as células chamadas fibroblastos e também as células chamadas queratinócitos, que são as células responsáveis pela produção das fibras colágenas, são das fibras elásticas e também pela barreira cutânea da pele. Ou seja, essas células são responsáveis por regenerar a pele e manter a sua pele mais jovem. Então, quando você destrói essas células, a longo prazo você pode ter um efeito rebote de flacidez. Né? Isso a gente percebe quando a gente, né, remove gordura abruptamente de uma lipoaspiração. Você tem aquela perda de sustentação com a flacidez residual que vai se prolongando ao longo do tempo. Então, hoje a gente entende na medicina regenerativa que preservar as células mesenquimais da gordura é fundamental
para que a gente a longo prazo mantenha um tecido com qualidade e com uma boa regeneração, tá? Outro ponto importante, então, é isso, a gente não faz lesão vascular, a gente tem preservação das células-tronco, a gente tem por um efeito que a gente chama de fotoacústico, quer dizer, não é um efeito que queima, mas é um efeito que faz essas células se ativarem, a gente tem um estímulo para a produção de mais colágeno e mais fibras elásticas, então a consequência é que esse laser, ao atuar na gordura, ele vai emulsificar essa gordura, ele vai quebrar essa gordura, ele vai derreter essa gordura, preservando as células-tronco, gerando um reposicionamento do tecido, então ele gera um emagrecimento do rosto, um emagrecimento da papada, do corpo, nas áreas que a gente quer, né, efetivamente esse emagrecimento, ou apenas um estímulo ali do colágeno para o reposicionamento e para tratamento da flacidez. Então, outro ponto que vale muito destaque é porque não precisar usar a solução de Klein, a gente não precisa, né, desse volume de água, porque a atração dele não é água, e também a gente não precisa de quantidade de anestésico, porque como ele não tem esse efeito de queimar ali a pele ou subcutâneo, ele só atua na gordura, a gente não precisa usar, né, grandes quantidades de anestésicos, e isso faz com que o procedimento seja muito mais seguro para ser feito em consultório, porque não sei se vocês sabem, mas o anestésico em grande quantidade ele pode ter um efeito tóxico para o paciente. Então, quanto mais anestésico injetável você usa, maior o risco daquele procedimento, então maior risco de intoxicação. Então, no caso do lipolift, você usa anestésico apenas no ponto de introdução da cânula, enquanto que no endolaser você acaba infiltrando, usando essa solução de Klein em grande quantidade. Então, são essas as diferenças: comprimento de onda, especificidade para gordura, preservação de células-tronco, estímulo de colágeno com um menor tempo de recuperação também, porque já que a gente não vai ter essa destruição ali do tecido subcutâneo, a gente consegue fazer com que o efeito regenerativo seja mais rápido, ele não queima tanto, e isso faz com que aí depois de 5 a 7 dias o inchaço leve já foi embora, não tem risco de lesão nervosa, não tem risco de lesão de queimadura de pele, isso é outro ponto super importante. E isso faz com que esse procedimento então seja um procedimento mais seguro para o paciente e também para o médico que está realizando com a finalidade de redução de gordura e para o efeito do estímulo de colágeno. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês a respeito desse procedimento e fico à disposição aqui para tirar mais dúvidas, mandem nos comentários.